E chegamos a mais um encontro do nosso grupo de estudos do Despertar da Consciência de Neville Goddard. Hoje nós estamos no livro 2, capítulo 10. Para aquele que tem. Assim sendo, se atente, pois, ao que escutais, porque para aquele que tem, mais será dado. E para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Lucas 8, versículo 18. A Bíblia é o maior livro psicológico já escrito e adverte ao homem para que ele tome conta daquilo que ele ouve. E então, junto a este aviso, segue a indicação: para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Embora muitos vejam esta afirmação como um dos mais cruéis e injustos dos ditos atributos a Jesus, ainda assim, continua a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. A ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica e não o exime de suas consequências. A lei é imparcial e, portanto, não faz distinção de pessoas. O homem é avisado a ser seletivo ao que ouve e aceita como verdade. Tudo que o homem aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência e será, a seu tempo, usado como prova ou contestação. A audição perceptiva é o principal meio através do qual o homem registra essas impressões. Um homem deve se disciplinar a ouvir apenas o que ele quer ouvir. Não importa se os boatos ou as evidências de seus sentidos indicarem o contrário. Conforme ele condicionar a sua audição perceptiva, ele reagirá apenas àquelas impressões que ele escolher. Esta lei nunca falha. Plenamente condicionado, o homem se torna incapaz de ouvir algo diferente daquilo o que possa contribuir com o seu desejo. Aqui eu quero trazer. A gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, ela é analítica, ela é julgadora. A mente subconsciente, ela é receptiva. Então, a mente, digamos que nós temos divididinho aqui. A mente consciente, ela que analisa o que ela deixa entrar no subconsciente. O subconsciente acaba nos dirigindo, nos governando, porque o que está lá é o que é expresso na nossa vida. Então, o tomar cuidado ao que as informações que nós estamos recebendo, ao que nós estamos colocando e permitindo entrar, sem utilizar a razão para julgar, é um fator primordial. Por quê? Eu posso escolher. Eu sou dotada da mente consciente, que é analítica e crítica. Então, eu sou dotada de um intelecto para que eu possa questionar as coisas que eu estou ouvindo e não me deixar impressionar por qualquer informação. Então, eu preciso ter cuidado com o que é que eu estou colocando dentro, porque isso irá governar e expressar na minha vida. Porque o que eu aceito como verdade vai criar a minha realidade. Fez sentido aqui? Então, por mais que a mente consciente seja 5% e o inconsciente 95%, sou eu que estou escolhendo ou não, pelo meu bom uso desses 5% ou não, o que eu coloco dentro de mim. Então, eu preciso ter essa consciência. Se alguém diz, vamos trazer, dinheiro não nasce em árvore, eu quero acreditar nisso? Isso vai criar dinheiro para mim ou vai fazer com que eu seja escassa? Então, eu questiono o que eu ouço. A gente, muitas vezes, eu falo principalmente por mim, tá? Antigamente, a gente tinha televisão, então, as pessoas que apareciam, jornal. A gente foi criado dentro de uma cultura que a gente olhava para um jornalista, em teoria, ele era imparcial. Os jornais, antigamente, a gente
eles estão trazendo uma notícia. Então, a gente dava uma autoridade, porque aquela pessoa estava na televisão, então, aquela pessoa deveria ser estudada, ela deveria ter responsabilidade sobre as coisas que ela está trazendo, então, deve ter sido feito pesquisa sobre aquilo. Então, a gente dava um poder, a gente dava uma autoridade, porque aquela pessoa que estava ali representando um papel, em teoria, teria todos esses cuidados com a informação que ela estava trazendo. Faz sentido aqui? E a gente aceitava aquilo como verdade. Um professor, um padre, um político, né? Então, eles são figuras de autoridade que já está no nosso inconsciente de preciso dar atenção ao que aquela pessoa está falando. Né? Aquela pessoa não estaria mentindo para mim. E eu, muitas vezes, não utilizei a minha capacidade de intelecto, de raciocinar, de pensar, de questionar, e acatava aquilo para dentro de mim. Pai, professor, todas essas pessoas, tá? Então, assim, às vezes é um professor de história, mas ele trazia um ponto de vista sobre alguma coisa da vida, como ele era uma autoridade, eu absorvi aquilo sem filtro. Eu não questionava, eu não verificava se aquela informação era coerente, era pertinente, fazia sentido, é o que eu gostaria de ter na minha vida. Eu aceitava. Então é perigoso quando a gente coloca pessoas como autoridade. E muitas vezes, eu vou falar por mim aqui, o Instagram, a internet, né? Essa expansão que a gente trouxe. Eu, por muito tempo, tive essa ingenuidade de colocar pessoas como autoridade, porque eu tinha o ponto de vista de que a pessoa tinha responsabilidade sobre o que ela estava falando. Então, se eu considerava aquela pessoa como referência, como uma autoridade, eu aceitava. Eu não questionava. E quanto que eu acumulei com tudo isso? Né? Então, quantas coisas eu permiti que entrassem e governassem e dirigissem a minha vida sem ao menos questionar. Bom dia, Celeste! Bom dia! Dia. Estamos na página 151. Tá, estou aberta aqui já. Então, nós somos dotados de intelecto, nós somos dotados de raciocínio, e essa é a nossa parte consciente da mente. Então, nós temos duas partes, consciente e o inconsciente, subconsciente. Só que só entra no subconsciente o que eu permito. Consciente ou inconscientemente. Ou eu faço uma análise crítica daquilo e escolho colocar aquilo no meu subconsciente, ou eu tiro o meu próprio poder de racionalizar, de pensar, de questionar e permito que aquela informação seja absorvida. Por isso que é importante ter consciência do que nós estamos hoje escolhendo colocar para dentro. Questionar esses pontos de vista que nos impressionam, para que eles não entrem sem um filtro. Nós temos esse filtro. E esse filtro é consciente. Então, é importante que a gente tenha consciência e clareza disso, para que a gente escolha o que é que a gente vai colocar. Porque uma vez que o meu subconsciente aceitou, aquilo se torna realidade dentro da minha vida. Porque eu permiti, eu aceitei, eu não orei e vigiei. Eu escolhi comprar o ponto de vista de outras pessoas sem questionar. E aí eu sofro a consequência dessas escolhas, conscientes ou não. Por isso, questionar sempre, utilizar o intelecto para verificar se aquilo me faz progredir ou se aquilo não. Então, eu tenho sim o poder de escolha, tá? Então, só entra no meu subconsciente o que eu permito, percebendo ou não. Por isso que é importante estar atento. Quem são as pessoas que você coloca como autoridade, tá? Então, eu trago muito isso porque eu tinha essa ingenuidade
adquirida de lá da infância, de olhar para essas pessoas, jornalistas e tudo mais, e para mim eles sabiam o que eles estavam falando mais do que eu, eles eram estudados, né? Então, eles não passariam informação inverídica. Então, eu tinha esses pontos de vista e eu comprava tudo aquilo e deixava tudo aquilo entrar. E eu não conseguia compreender que eu tinha capacidade de questionar. Talvez eu não tivesse uma bagagem, um repertório, inteligência o suficiente para questionar, saber como usar o raciocínio lógico para verificar aquelas informações e perceber que eu aceitando aquilo, eu crio aquilo na minha vida. Mas agora nós temos. Então está tudo bem. Aceitei, eu posso tirar também. Dá mais trabalho tirar? Com certeza. Por isso que nós temos que orar e vigiar sempre. Porque o que a gente permite entrar, uma vez que a gente permitiu, é mais difícil de fazer os processos de tirar isso de volta, de corroborar essas coisas que nós permitimos entrar, tá bom? Deus, como você descobriu, é esta consciência incondicionada que te proporciona tudo o que você está ciente de ser. Estar ciente de ser ou de ter algo significa ser ou ter aquilo o que você está ciente de ser. Todas as coisas se baseiam sobre este princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo que você está consciente de ser. Para aquele que tem aquilo, o que ele está consciente de ser, mais será dado. Seja bom, mal ou indiferente, não importa. O homem recebe multiplicado centenas de vezes aquilo que ele está ciente de ser. O que você diz sobre você? Quais as limitações você coloca sobre si mesmo? Quais pensamentos você tem sobre você? Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou incapaz. Esta frase está te mostrando o que você tem consciência de ser. Quando você fala eu não consigo, você está falando que você é incapaz de fazer. E você está consciente da sua incapacidade. E aí você vai produzir provas dela. Porque é o que você está consciente de ser. E aí você percebeu que, poxa, eu estou falando bastante, eu não consigo. Eu estou falando bastante, eu não dou conta. Para Deus você dá conta de tudo. Você precisa mudar o que você aceitou como verdade sobre si. Então, se até hoje eu usei, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou incapaz, o que eu preciso fazer? A partir de hoje, eu sei que às vezes é difícil a gente falar eu sou capaz da noite para o dia, mas a primeira coisa é a aceitação e a disponibilidade de mudança. Então, eu aceito que eu me olhei como incapaz e decido, por minha vontade, empenho e dedicação, me tornar capaz. Então, a partir de hoje, eu estou como aprendiz da minha capacidade. Eu me coloco disponível para aprender que eu sou capaz. Eu me abro para ser capaz. Fez sentido aqui? Então, você não precisa já direto falar eu sou capaz, sendo que você não se sente. Certo? Então, você vai... Será que eu liberei? A Ju? Deixa eu só ver que eu acho que eu cancelei ela. Ah, entrou. Seja bem-vinda, Ju. Bom dia. Tá? Então, faça uma análise hoje de todo o coração dessas conversinhas que você tem com você, dessas conversinhas que você tem com o outro. Ouça-se, perceba as limitações são as ideias que você tem sobre si mesma. Você precisa mudar essa impressão que você tem de você para que você possa expressar aquilo que você quer.
E sem essa análise, fica difícil de você ter a mudança. Porque se você não está nem reconhecendo o que você diz sobre si mesma, como que você vai conseguir mudar? Tá? Então, aquilo vai continuar se expressando na sua vida. De acordo com esta lei imutável, para aquele que não tem, até mesmo o que não tem, lhe será tirado. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo que você está consciente de ser. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Então, a partir do meu, se eu julgo que eu sou incapaz, então eu tenho o capaz e o incapaz. Se eu julgo que eu sou incapaz, todas as possibilidades de ser capaz somem da minha vista. Eu só vou criar situações para reafirmar a minha incapacidade. Se eu estou consciente da pobreza, eu excluo a riqueza. A oportunidade de ser rica some da minha visão, porque eu estou consciente da pobreza. Então, eu não tenho olhos para ver a riqueza. Fez sentido aqui? Se eu carrego mágoas, eu não consigo ver o amor. Não como ele verdadeiramente é. Eu crio um amor condicionado a partir da minha interpretação que eu tenho. E eu não recebo amor a não ser da forma que eu condicionei. Então, eu determino que o amor tenha que ser daquela maneira. E eu deixo de receber todas as outras partes que o amor possa se apresentar, livre de condicionamento. Fez sentido aqui? Conseguiram perceber? Tá? Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas em pouco tempo, esta divisão igualitária voltaria a ser desproporcional, como originalmente. A riqueza logo encontraria o seu caminho de volta para os bolsos daqueles de quem ela foi tirada, ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm. Reconheça esta lei imutável da expressão. Conscientemente, afirme-se ser como você deseja ser. Uma vez definida, com sua afirmação conscientemente estabelecida, continue nesta confiança até que a recompensa seja recebida. Tão certo como o dia segue a noite, qualquer atributo conscientemente declarado se manifestará. Assim, aquilo o que, para o mundo ortodoxo adormecido, é uma lei injusta e cruel, se torna, para o iluminado, uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Eu vim não para destruir, mas para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre preenche completamente o estado em que ela habita. O estado do qual a consciência se desvincula parece, para aqueles não familiarizados com esta lei, ficar destruído. No entanto, isto é apenas uma preparação para um novo estado de consciência. Afirme-se ser aquilo, o que você quer que seja completamente realizado em sua vida. Nada será destruído, tudo será cumprido. Para aquele que tem, mais será dado. Então, aqui, perceba-se, faça essa autoanálise, perceba as limitações que você tem se autoimposto. É você que cria a limitação através dos seus condicionamentos mentais. Não adianta a gente assistir aulas, ler livros e não fazer essas autoanálises.
para a gente realmente tomar uma decisão. E aqui, como ele diz, faça até que a recompensa seja recebida. Então, não pare de fazer enquanto você não tiver evidências de que você conseguiu. Assim como o sol vem depois da noite, se você fizer isso com afinco e determinação, ele vai se manifestar. Só que quanto tempo levou para você se impregnar com as coisas que você não quer? Quantos anos você não usou o filtro da razão e permitiu ser impressionado pelas crenças dos outros, mesmo sem perceber? Então, requer esforço, empenho, dedicação, disciplina, foco, para o que a gente quer alcançar. Só que foram anos recebendo dos outros, sem filtro, que agora a gente precisa se dedicar a limpar. Talvez não seja do dia para a noite, talvez não seja do tempo que você quer, mas você precisa fazer esse trabalho porque ninguém vai fazer por você. É um trabalho interno, seu, com você. De olhar, ter clareza, o que é que está se manifestando na minha vida, são evidências do que eu tenho dentro. Nós falamos a semana passada, o fruto é a prova da árvore. Então, o que está fora é o que está dentro. Então, eu preciso fazer com clareza, tirar os véus de mim mesma, me despir disso e observar a realidade que está manifestada. Para que eu possa, então, escolher por vontade, disciplina, dedicação e empenho o que eu quero criar e começar a impregnar o meu subconsciente. Tudo bem que até ontem eu acreditei nisso, mas isso não me serve mais. Agora eu quero isso. E aí você vai, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, orai e vigiai e impregnando, escolhendo o que você coloca dentro. Hoje eu consigo ter referências de muitos mentores e filtrar o que eu quero receber daquela pessoa, quais os pontos de vista que ela tem que me agregam, quais os pontos de vista que ela tem que criam uma coisa que eu não quero na minha vida. Então, eu consigo usar a razão para selecionar, questionar, pensar sobre aquela informação e o que eu quero que entre em mim. Mas antes, por eu colocar esses mentores, muitas vezes como autoridade, eu recebia tudo sem filtro. Eu não julgava, eu não racionalizava, eu não questionava, eu não verificava o que aquilo ia criar na minha vida, eu só aceitava. Deixava entrar. Porque era uma autoridade para mim, era uma referência para mim. Hoje não. Hoje eu consigo selecionar. O que essa pessoa está falando aqui é conveniente, é o que eu quero ter na minha vida. Então, isso que ela falou, eu deixo entrar. Esse outro ponto de vista dela aqui não é o que eu quero na minha vida. Então, esse eu discordo de você pelas razões X, Y, Z, então isso não entra em mim. Fez sentido aqui? Porque é o que vai se manifestar. Então, perceba quem são as autoridades que você está colocando diante de si. O que o outro tem dito que tem te dominado, que você tem permitido ser dominado, que você tem escolhido não questionar, aceitar sem julgamentos e colocar no seu subconsciente que está criando a tua realidade. Certo? Pronto, falei. Alguém quer falar, compartilhar? Fiquem à vontade, tá? Não precisem brigar ali. Dá para todo mundo, tempo de todo mundo falar. É um pouco das crenças limitantes, eu acho, né, Pri, que a gente vem desde criança, né? Exatamente. Eu Exatamente. eu vejo muito por mim, assim, tipo, eu venho de uma família pobre, muito pobre,
né? Que sempre teve, não passou fome, mas sempre teve muito pouco, assim. Graças a Deus mudaram muito a vida deles depois de uns anos, assim. Mas sempre aquela coisa assim, não, filho de pobre não estuda. Eu fui a primeira a me formar na faculdade. E ninguém queria ir na minha formatura porque, para quê? Não faz sentido, entendeu? Então foi uma coisa bem difícil, assim, para mim. E eu sou gêmeas. A minha irmã gêmea casou aos 19 anos. E aos 28 ela tinha uma casa muito boa, tinha carro, tinha isso, meu cunhado tinha um emprego muito bom. E eu andava a pé, morava numa kitnet e tinha 2 faculdades, pagando sozinha e ralando. Daí eu escutava muito isso, assim, a tua irmã tá bem pra caramba e tu tá aí ralando, andando debaixo da chuva, debaixo do sol, tu vai chegar aonde gastando tanto dinheiro assim em faculdade, porque não sei o quê, porque... Escutei muito isso, assim, muito, 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 muito demais, assim. E eu sempre dizia assim, não, eu quero mudar a minha realidade não é só essa. Não vou ficar trabalhando de costureira, que era o que as minhas tias todas fizeram a vida toda. Eu queria mudar a minha realidade, desde muito pequena, assim. E daí eu fui à luta, eu digo, não, uma hora a coisa vai mudar, uma hora eu vou conseguir conquistar o que eu tanto sonho, né? E a minha irmã ficou viúva aos 29 anos, Nossa, é, e eu me formei aos 29. Então, a segunda faculdade, né? Com 30 eu estava fazendo pós-graduação, com 30 eu comprei meu apartamento, moro sozinha até hoje, tenho meu filho por independência, por escolha própria, porque eu quis ter filho, não porque eu me casei, porque eu nunca me casei, mas assim, hoje eu mudei muito a minha realidade, né? Eu sempre digo para minha mãe às vezes chega assim, ah, que a fulana lá, tua amiga está casada, né? Pois é, mãe, mas será que ela é feliz? Né? O marido dela bebe tanto, né? Aí daqui a pouco ela chega. Ai, a fulaninha lá separou. Eu disse, pois é, né, mãe? É tão bom eu estar dentro da minha casa, com meu filho, vivendo do meu trabalho, do meu sustento. Não precisar botar meu filho debaixo do braço e voltar para sua casa, te incomodar. Olha a liberdade que eu conquistei. Olha a liberdade que eu tenho hoje por ter estudado, por ter lá atrás passado tanta dificuldade. Eu falei, quantas vezes eu fui para a faculdade com fome, quantas vezes eu fui sem dinheiro nenhum. Eu falei, ninguém para apoiar. Eu falei, ninguém para dizer assim, oh, filha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Né? Não, eu falei, eu fui, meti a cara e dei a volta por cima e hoje eu vivo bem, graças a Deus, né? Então, assim, muitas crenças limitantes eu vejo assim que eu deixei para trás, sabe, Pri? sim, sim. Muitas crenças, muitas barreiras que eu quebrei, assim. A minha avó mesmo fala assim, ela tem 83 anos, a Maquirinha. Ela fala assim, minha filha, você, como é que ela fala? É derradeira? Coisa de antigo, assim. Assim, você veio para quebrar barreiras, você veio para quebrar uma família inteira para provar para todo mundo que você sozinha consegue, sabe? Sim. Então, muitas crenças quebradas, assim, muito, eu vejo muito isso, assim, muito. Ai, meus parabéns, Dani. É muito Obrigada, isso, Pri. né? São muitas limitações autoimpostas pela nossa família, porque eles foram até onde eles deram conta, né? Então, dali para frente, eles também ainda não conseguiram. Então, a gente vai desbravando essa trilha dali para frente. Então, até para a gente sair desse condicionamento da família é difícil, porque para eles dá medo. E por preservação, eles querem que a gente fique ali também, Uhum, né? Porque dentro da cabecinha deles também é perigoso a gente estar se arriscando, entende? Então, eles, por amor, eles querem que a gente fique na zona do que é conhecido, porque você não sabe como será lá fora, né? Então, é muito lindo que hoje a gente já tem essa consciência mais expandida. Então, por exemplo, eu como mãe, filho, vai. A gente consegue apoiar o filho a ir. Se é, você quebrar a cara, se for necessário, eu estou aqui, isso né? aí. Para te apoiar, para te acolher, mas a gente já consegue incentivar É. as escolhas deles, né? Foi bonitinho que o Jefinho voltou a morar com o pai dele, e essa semana passada ele me ligou para me contar que ele não voltará mais morar comigo agora. Ai, Por, meu coração. porque ele está pensando, ele tem 10, né? Hum, Agora ele está pensando na carreira dele e ele fez amiguinhos e ele formou uma banda.
Então, agora ele precisa focar na carreira dele de músico, e que então, com isso, com a banda formada, mãe, me desculpa, eu precisava contar isso para você não esperar que eu vá mais para aí, eu vou passear, mas morar com você não vai dar, porque agora eu tenho uma banda. Que maduro, Entendeu? né? Olha que coisa mais linda, gente. Eu falei, filho, que incrível. Falei, então você vai vir passear aqui e trazer a banda para tocar em algum lugar. Falei, vamos organizar esse negócio. A mãe já vai ser empresária dessa banda aí, sabe? Querido. Então, assim, mas quanto que eu precisei quebrar dentro de mim para hoje, a primeira vez que ele foi com o pai, que eu tive que lidar com todas aqueles tabus de que filho é da mãe, filho isso, filho aquilo. Então, na primeira vez que ele foi morar com o pai, eu tive que quebrar muito do meu orgulho. Mas Floripa muito do também, meu Cris? orgulho. Hã? Ele mora em Floripa também, não? Não, ele mora a 1.100 quilômetros Ah, daqui. longe ainda. Entendeu? Ele mora lá em Itápolis. Então, assim, quanto eu precisei quebrar das crenças de que o filho é da mãe, né? O medo de, por exemplo, eu namorei com a minha mãe, então eu batia no peito para falar que o meu filho sempre moraria comigo. Então, eu achava que, sabe? Então, eu tive que lidar muito com o meu orgulho, com o meu ego, entender que o meu filho tem vontade, que ele tem escolha, que graças a Deus, tanto eu quanto o pai dele pensamos no bem-estar dele, que nós compreendemos que ele é uma criança e que ele tem a vontade própria, e que o que nós podemos, como pais, fazer é gerir para o melhor dele. Então, se agora é a vontade dele ficar lá, que seja feita a vontade dele. Eu posso proporcionar isso, o pai dele pode proporcionar isso. É um ambiente saudável, entende? Mas cada pessoa que eu. Ai, o Jefinho não tá mais com você? Eu não acredito que você fez isso. Entende? Julgamento direto, né? Era muito mais difícil lidar com o julgamento das outras pessoas do que a situação em si. Entende? Porque cada conversa era a pessoa jogar todas as crenças dela em cima de mim. Eu não acredito. Ai, porque imagina que eu ficaria longe do meu filho. Porque não sei o quê. Porque você entendeu? Então, assim, só que eu me trabalhei ali. Foi uma semana quando ele. Porque ele tomou a decisão e já foi no dia, tá? Não foi que ele que foi preparado. Então, foi no dia da decisão e já foi. Pá. Então, foi uma semana que eu passei digerindo tudo isso e olhando para o meu orgulho, olhando para o meu ego, fui para, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada para essa criança querer ir embora, né? A gente entra nesse espaço também. Mas depois eu fui trabalhando tudo isso e não, ele simplesmente é uma criança, ele tem vontade, ele quer morar com o pai. Ponto, tira todo o restante. E ele tá né? feliz, né, Pri? Isso que importa, Exatamente. Né? É uma coisa assim, sair obrigado com a mãe, porque não queria ir com o pai, né? Exatamente. Ai, mas vai atrapalhar o estudo, porque que vai no meio do... Ele vai quando ele quiser, entende? Então, assim, é muito isso. E aí a gente percebe a crença dos outros. Porque ali eu tive que lidar com muita crença, muito julgamento, muito, mas muito, 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 muito. Mas que veio para fortalecer a minha decisão também. Entende? Então, assim, é interessante, porque quando a gente sai um pouquinho da bolha do condicionamento, a gente consegue ver o quanto que esse peso nos mantém ali limitadas, né? Então, sair do condicionamento requer esforço, requer empenho, requer essa análise crítica mesmo de, não, mas isso não faz sentido. Ah, o filho é da mãe. Será que o filho é da mãe? Então, você tem que questionar os seus próprios... Não é do mundo, não é nem da gente. Então, mas você tem que questionar cada uma dessas coisas que vem dentro da tua mente, que os outros falam. Será que eu acredito nisso mesmo? Será que isso é útil para mim? Será que eu pensar isso não é o que me faz sofrer? Porque se eu resolvo pensar, o filho é da mãe, eu poderia estar em sofrimento até agora. Porque, o meu filhinho saiu de perto de mim. E, por que que ele fez isso? Por que que ele escolheu isso? Agora eu não sou completa porque eu não tenho meu filho comigo. Fez sentido? E quantas não deixam essa crença ali
criando sofrimento para si própria. Então, perceba, olha que interessante aqui, perceba quais são os seus sofrimentos. Quais são os pensamentos que você tem que geram sofrimento em você? Porque ali, às vezes, tem uma crença que você está sustentando só para te fazer sofrer. E você já pode abrir mão dela. Então, perceber aonde está ali os nossos pontinhos de gatilho, pontinhos de dor, revela muito do que a gente tem dentro de nós. Por que que isso me dói? Porque eu tenho esse pensamento. E aí esse pensamento me faz ter dor. Não é a situação, mas o pensamento, o significado que eu dou sobre aquilo. E meus parabéns, porque não é fácil a gente sair da bolha. Então, não foi parabéns para nós. Não, e daí aos 34 anos, eu com tudo estabilizado, resolvo ter um filho de solteira, sozinha. E filho de negro ainda. Que eu sempre falei que eu sempre ia adotar uma criança negra, né? Minha vida inteira eu falei, todo mundo estava bem avisado. Vou adotar uma criança negra, vocês esperem, porque vai acontecer. Ah, é capaz, você tá ficando doida. Digo, aham. Aí o que aconteceu? Aos 33 anos, o médico falou para mim, Dani, a tua chance de engravidar é agora. Sério, 2 anos na fila da adoção. Sério, eu digo sério. Isso foi em outubro. Em novembro eu conheci o pai de Lourenço e 1º de março eu estava grávida. Tu imagina a loucura que foi. Meu Deus, Daniela tá louca. Eu digo, não sou louca. Eu queria ter um filho e eu estou tendo um filho. Meu, ele é a coisa mais linda, bem moreno dos cabelos cacheados, né? Ai, que delícia! Ainda final de semana eu fui aonde? Que eu fui comprar alguma coisa, a mulher olhou para mim assim, mas não é teu filho, né? Eu disse, por quê? Ele é tão moreno. Eu digo, mas ele é meu. Eu falei, tá tudo bem? Não, ele é lindo, porque as pessoas ficam nessa, né? Daí, tipo, depois tenta se consertar, assim, não, mas é lindo. Ou várias vezes, quando eu vou numa festinha de aniversário e tal, mas ele é teu filho mesmo? Eu digo, meu filho. Tá, mas ele é adotivo? Não, ele continua sendo meu filho. E daí eu deixo e saio, né? As pessoas ficam muito preocupadas com isso, assim, tipo, por que que ele é tão diferente? Não tem nada a ver contigo, ele é muito diferente. Ele não tem nada a ver comigo mesmo. Eu sempre digo, a inteligência é minha, o resto é todo pai dele. Tem nada, nem boca, nem nariz, nem olho, nada. É incrível, assim. Mas ele é perfeito, né? É o meu sonho realizado, assim. Que delícia. Tá com 11 anos também. Mas esse preconceito não é só com moreno, tá? O Jefinho é loiro dos olhos azuis. Ao verso também, né? Só que ele nasceu ruivo, bem branco e Deus. ruivo. Eu ia no médico, você é babá? Cadê a mãe? Eu sou a mãe. Nossa, a pessoa ficava desconcertada. Eu passei muito por isso, mas muito por isso, porque, tipo, até de, às vezes, a pessoa parecia que tinha roubado a criança, sabe? Em alguns lugares que eu ia. É muito louco. engraçado. Aí agora como que as pessoas têm esses olhares de julgamento, né? Pela aí agora eu diferença. estou passando com a avó, né? Porque eu tive um sobrinho recente, está com 6 meses. E ele é loiro do olho azul, a cara do meu pai. Daí agora ela começou assim, porque agora eu tenho um pretinho e um branquinho. Daí todo mundo que chega lá, ela fala, olha aqui meu netinho pretinho e meu netinho branquinho. Eu digo, mãe, para com isso. Eu falei, meu Deus, quantas vezes tu fez isso comigo e cada e agora tá se repetindo nos teus netos? Eles são perfeitos, cada um à sua maneira, eles são lindos, cada um à sua maneira. Mas assim, rotulando de novo, sabe? Daí o Lourenço chegou em casa e disse assim, mamãe, por que a vovó fica o tempo inteiro me chamando de pretinho? Assim, filho, é um jeito carinhoso dela te chamar. Não, não é, porque ela fica me comparando com o Breno o tempo inteiro. Daí já é outra maneira de eu ter que lidar, sabe, Pri? Agora eu vou ter que lidar com a cabecinha dele, que é pequena ainda, para lidar com as frustrações dele, assim, sabe? Sim, porque mas esse é o nosso papel, né? Porque ela vem com essa coisa de rotular. Mesma coisa quando a minha irmã era casada ainda. Essa aqui é minha filha casada, essa aqui é minha filha solteira, para todo mundo. Eu digo, gente, o que que muda isso? Muito impregnado, sabe? Sim. Muito impregnado, assim, muito. Aí eu tento agora trabalhar ele para ele não pegar isso para ele.
como eu peguei para mim quantas coisas, né, que me fazem Sim. mal, me fizeram mal e me fazem até hoje, que eu tento me libertar, né? Sabe? E a pessoa nem percebe, né? O quanto aquilo faz mal, né? Perfeito. Celeste, Ju, obrigada, viu, Dani, pelo seu compartilhar. Sim, Obrigada, amigas. Hoje eu estou só recebendo. Perfeito. Certo. Maravilhosa. Nossos filhos, eles são uma consciência, né? Assim como nós, eles têm toda uma bagagem, toda uma vida para ser vivida, né? E o projeto de vida deles não depende de nós. O que dependia de nós, nós fizemos, que foi dar a vida a eles, por ter sido escolhida por eles, para dar esse presente que é a vida. Agora, lembremos que eles são consciências, que eles têm propósito, missão, tudo aqui, e diferente do que nós imaginamos que seja. Então, eles têm a vida dele, e entender que eles precisam viver a vida deles não é extremamente fácil, mas é totalmente possível. Então, sempre lembrar disso, que não são nossos, não é uma posse, é só uma doação de amor para que nós cuidemos, orientemos e demos a liberdade e a força necessária para eles terem a vida que precisa ser vivida por eles. Não nossa, né, o nosso desejo, a nossa vontade manifestada neles, e sim a vida realmente que eles têm para viver, o propósito que eles vieram cumprir. Ai, que lindo. Porque eu também tenho filho de 15 anos e vivo exatamente isso, e é um desapegar a cada dia, porque ele precisa viver a vida dele, eu não posso impor a minha vontade na vida dele, de forma alguma. Posso orientar, só instruir, ajudar, aconselhar e direcionar, mas viver jamais. Perfeito. Ju, maravilhosa, quer partilhar algo? Estava ouvindo você falar sobre a parte do texto lá que diz que se você é rico, mais rico será, né? A questão do... Assim, para mim veio muito a questão do agradecimento, de gratidão. E foi um tapa na cara, porque já tem uma semana que eu estou me prometendo voltar com o caderno da gratidão. E aí, como eu não estou escrevendo ainda, toda noite, antes de dormir, eu durmo com as minhas filhas, e aí eu começo a agradecer, porque elas sempre jogam um bracinho, uma mãozinha em cima de mim, né? E eu digo que eu que não consigo deixar de dormir com elas. Sim. Aí, toda noite eu fico ali. A primeira coisa que eu começo a agradecer é por aquele momento, por aquele carinho. Gente, como é bom ser amada, né? E assim, eu me sinto muito amada pelas minhas filhas. E aí, agora você falando ali desse trecho, eu falei, putz, era o que eu precisava ouvir. O meu caderno está lá, eu só não paro porque eu preciso dormir cedo, eu preciso de muitas horas de sono. E aí, sempre vou fora do horário, porque tem as atividades das crianças, e elas enrolam, então eu acabo cancelando o meu horário de dormir. Aí eu deixo, amanhã eu começo. Então, já tem uma semana que eu estou nesse amanhã eu começo. Mas tá lá, o caderno, as pedras, o japamala. Mas, ao menos, eu já estou acordando às 5 para fazer japamala. Isso aí, o Ho'oponopono eu estou fazendo todo dia. Graças a Deus. Ai, que delícia! Mas é muito isso, é o que eu estou consciente de ser. Se eu tenho a percepção, se a minha lente está na pobreza, eu não consigo enxergar a riqueza. Eu não consigo encontrar evidências de riqueza na minha vida. E isso me veio muito. É bem legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque a riqueza está em todo lugar. A riqueza, ela está em todo lugar. A beleza, ela está em todo lugar. Sou eu que preciso treinar o meu olho para ver, reconhecer e perceber. Então, a beleza, ela está inclusive no mendigo. Porque ele é uma criatura de Deus também. Então, se eu estou julgando... Pri. Sim. Você falou em mendigo. Eu estava levando as crianças agora para a escola e ouvindo vocês. E aí a gente está numa época aqui em Campo Grande que a Celeste conhece bem. Então, a Rua do Córrego, ela está toda florida. A coisa mais linda. Todos os dias que eu passo ali de manhã, eu já começo o dia agradecendo, porque é muito lindo.
E aí eu mentalmente, assim, falando, Deus, obrigada pela minha visão perfeita para eu conseguir ver essa beleza. De repente eu olho para o lado, tem um catador de reciclados parado, com o celularzinho dele na mão, fazendo uma foto do céu com as plantas. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Você tá vendo? A beleza tá dentro da gente, não A tem. beleza tá dentro da gente. E o A sol, Vocês são lindos. o sol é a maior referência de bondade, né, do Supremo, porque o sol ele nasce para todos, não tem distinção de pessoa, é igual um céu azul, umas flores, é para todo mundo. Tá Quem disponível tem para olhos todos. para apreciar, aprecia e vê beleza naquilo, né? Então, assim, isso é muito divino, isso é muito mágico, e a gente vê essa beleza em tudo, porque Deus está em tudo, e se Deus é belo, Deus é amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Nós somos semelhantes às criaturas, criadas imagem e semelhança. Então, nós também somos Deus, e nós não vemos amor em tudo, e tudo que Deus fez é belo, é lindo e maravilhoso, então a gente não pode ser incongruente. Perfeito. A gente tem que ter essa congruência de ter, se somos conscientes de eu sou, do eu sou em nós, né? Nós somos o eu sou e ele é o eu sou em nós. Então, os outros também são. Tudo também é. Então, eu tenho que ver beleza em tudo. Em tudo. É a coisa mais linda do mundo. E treinar. É andar meio que besta na rua, meio que besta na vida, mas não, a gente está em outra órbita, em outro planeta mesmo, porque nem todo mundo tem os olhos para ver a beleza divina. É andar com lente colorida, né? Exatamente, enquanto o mundo está preto e branco, exatamente. É uma escolha, né? É a vontade, a disciplina de se colocar ali e encontrar isso dentro da nossa vida, independente do que tenha fora. Então, é você passar a pôr essa lente até que ela vire a sua realidade, porque você realmente, você consegue ver a riqueza em tudo, você consegue ver a beleza em tudo, você consegue ver o amor em tudo. Então, é o que você está consciente de ter. Se você está vendo maldade, tá tudo dentro de você. É o que você está consciente de ser. Então, esse é o exercício diário. De como eu enxergo a beleza aqui, como eu enxergo o amor aqui. Deus me dê olhos, me capacite, né? Porque Ele vai te dar essa capacidade porque ela é tua. Então, por tua vontade, você se dedica a isso. E é lindo, porque realmente a gente passa a ver essa beleza nos mínimos detalhezinhos de cada coisa, de cada pessoa, de cada oportunidade, de cada momento que a gente está. Sempre tem ali Deus se manifestando, e se a gente consegue começar a perceber, mais e mais a gente se conecta com tudo isso. E é o estado de presença, né? Porque, por exemplo, a Ju contou, eu observei as flores, né? Está ali, lindo, maravilhoso, mas ela teve também a sensibilidade de ver aquela pessoa que estava ali fazendo o seu trabalho, porque é um trabalho, ele está fazendo uma coleta de lixo, está até ajudando as pessoas, né, a tirar esse lixo da rua, e ver a beleza dele, apreciando a beleza. Olha que coisa mais linda, gente, é uma cadeia, é uma coisa linda isso. Sim, ai, que lindo! Estado de presença para ver isso, senão você passa despercebido pela vida. Sim. Você não vê a beleza nas coisas, porque a beleza da coisa é só a forma, é o que você aprendeu o dar, mas a beleza é diferente, é você ter essa sensibilidade divina de ver realmente o belo em cada em cada coisa. É lindo. Ai, suas lindas, maravilhosas, obrigada por mais esse encontro incrível. Uma honra começar nossas terças assim. Deixa eu tirar uma foto nossa de terça-feira. Ó, começando amanhã. Avisa aí pra gente dar um sorriso, fazer um X. Então faz um X, peraí, deixa eu tirar o fone. Aí, ó, começando a nossa manhã com o Neville Goddard e com essas maravilhosas aqui. Que encontro, gente. Surreal. Obrigada. Gente, é maravilhoso, né? Como pode? Obrigada, eu agradeço, eu amo, eu honro. Deixa eu desligar a gravação, que eu fico aqui, a gente se empolga, né?